Oi, gente! Começou o terceiro episódio do Pode Inovar na FAPES, o podcast feito especialmente para você, que quer ficar por dentro de todas as novidades do mundo da ciência, tecnologia, inovação e extensão capixaba. Eu sou Samantha Nepomuceno, sou jornalista, assessora de comunicação e imprensa da FAPES e vou conduzir esse bate-papo para você ao lado do meu amigo Igor, né, Igor? Isso aí, eu sou Igor Gonçalves, também faço parte da equipe de comunicação, né, da FAPES. E hoje a gente tem aqui duas histórias muito legais, né, pra gente contar, né, Samantha? Isso, exatamente. Hoje a gente trouxe duas empreendedoras, duas mulheres que estão aí à frente das suas empresas inovadoras que tiveram o apoio da FAPES, de 2 editais, e a ideia é inspirar você sobre essas histórias. Nós estamos com a Maíra Gonçalves, que é fundadora e CEO da Crilancha. Bem-vinda, Maíra. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. E também estamos com a Daniela Vieira, que é cofundadora da Bendita Pimenta, né? Muito que também veio do Centelha, as duas vieram do Centelha. A gente vai falar muito disso aqui. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de levar a nossa ciência, a nossa pesquisa para a sociedade capixaba. Exatamente. Maravilha. Então, para começar esse bate-papo aqui, eu vou conversar com você, Maíra, porque hoje a gente está falando aqui de como tirar ideias inovadoras do papel, né? E como a FAPES pode ajudar as pessoas a tirar essas ideias. E a sua trajetória, né? É bom a gente começar pela trajetória das duas. E as duas trajetórias aqui, principalmente da Maíra, tem uma curiosidade da inovação, porque ela veio de um olhar seu para sua filha, né? Sim, e lá onde tudo começou, você teve uma inspiração e tirou do papel a Crilancha, que hoje aí já é uma empresa que está consolidada. Queria começar com você contando essa história, como que você olhou para sua filha e dali teve uma inspiração para criar a sua... É possível isso? É. Pior que é. Ou melhor que é, né? De qualquer lugar. Veio nesse caso tua filha. Então, queria que você contasse essa trajetória, como que veio essa ideia lá olhando a sua filha. Eu digo que quando nasce uma mãe, nasce 1001 outras coisas junto com ela, né? Então, eu estava num momento de transição de carreira, tinha acabado de sair da gestão de uma outra empresa que eu também criei, que eu também coloquei no mercado e tinha acabado de vender. E eu falei, bom, vou um pouquinho para dentro de casa, né? Ficar mais um tempo dentro de casa. Mas a empreendedora e a mãe, ela não consegue, né? Exatamente. E aí, eu montando lancheira para minha filha, eu falei, opa, peraí, não tem um biscoito saudável, não tem nada. E minha filha ama biscoito de polvilho, né? Aquele negócio assim, se deixar ela come biscoito de polvilho todos os dias. Eu falei, não, mas esse biscoito não tá legal, é alto em gordura, é alto em sódio. Não é isso não. Aí nunca tinha feito um biscoito na minha vida. Nada o desafio já começou aí, né? Completamente. Eu falei, gente, peraí. Fui no YouTube, olhei e falei, não, peraí, mas não quero fazer um biscoito de polvilho normal, ele tem que ser diferente, ele tem que trazer a agricultura familiar para minha filha saber o que é isso, de onde vem, e dali foi nascendo o biscoito, eu fui mandando para lancheira, para escola, e os amiguinhos foram querendo, eu falei, não, então eu vou montar um Instagram e vou começar a vender. Né? Exatamente, quando eu vi, eu já estava vendendo biscoito, espalhando biscoito para o Brasil todo, e foi muito gostoso. E a partir dessa ideia que você teve lá, essa inovação, como é que você chegou ao Centelha, né? Que foi para você criar o Crilancha aí. Como é que foi essa transição dessa ideia sua que você começou ali em casa a fazer os seus biscoitos e depois para virar mesmo uma empresa, ou seja, né? Foi até um edital nosso que é o Centelha, né? Sim. E como é que foi como é que você percebeu o Centelha e foi lá criar a sua empresa? Eu digo que a gente faz o caminho, mas a gente precisa de ferramentas. E eu entendo a FAPES hoje como a maior ferramenta de fomento à inovação que a gente tem no Estado. Então, eu sempre tive isso muito claro, porque eu sempre pesquisei, sempre olhei, enfim. Então, eu falei assim, deixa eu ver se tem algum edital aberto aqui, porque eu estou precisando de dinheiro para montar uma fábrica. Porque eu já queria atender crianças alérgicas e dentro da minha cozinha não dava. Então, eu precisava de um espaço adequado para eu poder concretizar aquele sonho que era maior do que a minha cozinha. E quando eu vi o Centelha aberto, eu falei, não, peraí, eu preciso disso. E eu me dediquei para escrever muito, muito mesmo, porque a gente sabe que são processos que precisam de atenção, a gente precisa fazer uma boa escrita, precisa ter um bom projeto. Então, eu me agarrei a
oportunidade, falei, não, é meu já. Uma vaga já é minha. E foi daí que eu cheguei até o Centelha. Muito legal, gente. E aí, coincidentemente, né, a Daniela, que é da Bendita Pimenta, também trouxe a Bendita Pimenta através do programa Centelha. Foi. E também tem uma história aí ligada à maternidade, só que seu caminho foi um pouquinho diferente do da Maíra, que você veio do mundo acadêmico. Do mundo né? acadêmico. Como é que foi isso? Explica uma pra gente. jornada que a gente nunca imagina sair do laboratório, né? Até vinha esse movimento do empreendedorismo, pesquisador, né? O pesquisador ter essa possibilidade, nós éramos sempre muito voltados a ficar dentro do laboratório fazendo pesquisa, né? Tendo nosso conhecimento só científico, que a gente fala, publicando artigos. Então, eu fui criada nesse ambiente, né? Fiz o mestrado, fiz doutorado, fiz o pós-doc, e chegou no pós-doc, eu já estava com as minhas 2 filhas bebês pequenas, né? Veio a pandemia e eu tive o desafio, sempre a gente tem a maternidade como desafio, já estava fazendo a minha transição de carreira, que eu queria ficar mais tempo com elas, queria sair um pouquinho desse ambiente de laboratório, né? Da rotina que é exaustiva. E eu fui levar minhas filhas ao banheiro público, né? Vai num shopping, você vai num parquinho, você tá naquele ambiente, como você leva meninas, senta ou não senta no vaso, faz cadeirinha, põe papel, nada disso é eficiente. É uma realidade para todas todas nós. É uma realidade nós, para né? todas nós, Todas nós mulheres. E eu falei bem assim, aí minha filha, que já tinha 2 aninhos, a mais velha, falou bem assim, mãe, não tem nada para passar no vaso, a gente tem que botar o papel. Aí eu falei assim, gente, não é possível que ninguém nunca pensou em passar nada no vaso pra menina sentar. Né? Eu falei assim, minha filha, não sei. Aí eu, poxa, como eu vou falar não sei? Eu sou a química para desenvolver produtos, né? Voltei pro meu professor, falei bem assim, olha, e se a gente tivesse algum desinfetante de bolso, algo que a gente pudesse, nesse momento, assim... Aí ele, olha, nós temos ativos naturais que eliminam bactérias. Aí eu falei assim, poxa, peraí que nós temos agora uma oportunidade, né? E assim foi surgindo o Bendita Pimenta, né? Que hoje nós temos aí um produto consolidado. Mas surgiu dessa nossa necessidade, né? Da maternidade. Aí eu primeiro submeti a ideia no edital do Catalisa, um edital nacional. E até aquele momento, eu não me via como possibilidade de empreender. Né? Então, assim, aí eu vou fazer a inscrição, vou fazer as capacitações e depois eu fui tentando me construir nesse perfil. Poxa, eu posso sim pegar a minha pesquisa e converter isso em produtos, ajudar a sociedade. Fizemos, né, no Catalisa, que era só a ideação. Não tinha fomento, né? Nós fizemos toda a parte da ideação. Aí fizemos as nossas pesquisas de mercado. Foi legal o produto, acho que vai ser bem aceito. Aí, nesse momento, veio o edital do Centelha. E nós falamos, poxa, com esse edital, a gente consegue fazer o MVP, fazer os primeiros vendas de protótipos, né? Levar a nossa ideia. Então, com o Centelha, nós tiramos a ideia... Saímos da ideia e fomos até o desenvolvimento do produto. É importante, assim, só explicar para o pessoal que está assistindo, ouvindo a gente, que o Centelha, ele é um edital... eu até trouxe a cola aqui, que é a trilha da inovação da FAPES, né? O Centelha é um edital que ele pega ideias, né? Pega da ideação até a parte de validação, mais ou menos, né? Ele pega ali projetos que estão no TRL 1 e segue até mais ou menos o TRL 5, 6, que é bem a fase que vocês estavam, né? Que é aquele momento de pegar aquela ideia, tirar do Será papel. Será que isso tem valor, né? Testar, ver se aquilo realmente vai funcionar, né? Que é o MVP. Sim. E funcionando, criar o CNPJ. E foi isso que aconteceu com vocês. Sim, né? foi. Com o Centelha eu cheguei até a fazer as primeiras vendas, né? Que é parte do TRL, né? Eu falei assim, poxa, então... É legal, né? Vamos para uma feira também. Funciona, né? Deu certo, né? Eu acho que ali foi o primeiro gostinho. Foi em 2022, Na né? pandemia ainda, que já era um super desafio para todo mundo, sim. né? E eu falei assim, nossa, eu consigo vender algo que eu criei. Porque eu acho que você já vinha de uma empresa, mas não era a minha realidade. Então, peraí, eu consigo, é possível eu criar algo e eu monetizar, ter a minha fonte de renda, né? Com algo que eu criei, que eu não me via com esse perfil. E é importante, sim, dizer que nessa trilha que a Samantha acabou de explicar aqui, são 14 editais que a FAPES oferece, né? Então, vem desde o Centelha, que foi o primeiro aqui que vocês citaram, e vai até o Tecnova, que é lá da maior maturidade, né? Que se pode ter. Sim. E falando em Tecnova, né? já puxando aqui para o Tecnova, teve o seu resultado final divulgado agora, né? No mês de julho. E temos aqui uma contemplada do Tecnova, que é a Maíra.
que foi aprovada aí no Tecnova. E aí a sim. gente quer saber, Maíra, agora, no Tecnova, o que a Acrilancha pretende com o Tecnova? Onde ela vai expandir para maiores produtos, vai internacionalizar? Qual é os próximos passos agora com o Tecnova, contemplado aí no Tecnova, da Acrilancha? O Tecnova, ele surge num momento muito bom para a gente, principalmente porque a marca já está consolidada, né? A gente já atingiu o mercado, a gente já tem uma pulverização do produto em todo o Brasil. Eu brinco que a gente só não está no Acre ainda, mas eu estou procurando gente do Acre. Aí, ó, gente do Acre, ó, o pessoal do Acre, né? Fica de olho. O mapinha, eu fico lá, ó, olhando o mapa, eu falo, Pegando. cadê o Acre? Cadê o Acre? Vamos chegar. Mas aí a gente traz agora um estudo sobre como a gente pode entregar muito mais do que a gente já entrega. Então, a ideia é a gente, dando um spoiler aqui também, do que a gente está fazendo, preparando aí com Tecnova, a gente trazer um biscoito que ele também seja fonte de prebióticos, que ele também seja fonte de outras vitaminas agregadas ao biscoito, para que a gente dê uma maior nutrição além daquela que a gente já dá, porque nosso biscoito hoje ele é super saudável, é feito com ingredientes in natura, só que a gente sabe que a proporção daquilo que a gente coloca no biscoito, ela não traz fonte em tais vitaminas, rico em tais vitaminas. Então, a gente, através do Tecnova agora, a gente vai aprofundar, estudar, e além de fazer internacionalização também, tudo isso, tudo que está no pacote, a gente está fazendo. Que a FAPS oferece. Exatamente. Falou de FAPS, eu estou lá, batendo a porta. Certíssimo. Não tem que ser assim. Tem ali, logo quando entra no SIGFAPS, quem não tem ainda o cadastro no SIGFAPS, eu oriento sempre a fazer, né? SIGFAPS, gente, é a nossa plataforma de gestão da Isso. FAPS, dos projetos que são contemplados, as submissões, as inscrições são feitas por lá. É vida isso, porque eu Já entro ativa as ali, ó, notificações, e né, já que fica- aparece tudo. Então, ali, você consegue saber todos os editais que estão abertos. Então, eu sempre dou uma conferidinha ali, é sempre bom, né? Isso aí, tá certo. E, Maíra, só falando ainda um pouquinho do seu produto, tem um outro diferencial que você traz, que é a questão da sustentabilidade nas embalagens. Sim, Como é que sim. é isso? A gente utiliza, na verdade, eu brinco que a gente não vende biscoito, né? O biscoito, ele é um meio para que a gente faça um diálogo com as crianças e a gente inclua sustentabilidade no dia a dia dela, respeito ao ecossistema, ao próximo. Então, a nossa embalagem, ela foi toda pensada não para vender o produto, mas ser um comunicador com a criança. Então, a gente tem, tudo escrito em separação silábica, para que a criança, na fase de Sua alfabetização... mãe faz isso. Pois é. É um olhar, né? É um cuidado, Isso, né? tá? Que Avisa realmente pra FAPS que sua mãe botar requisito tem, lá no tem que seu ter o edital para as mães. As razões. Porque, assim, é tudo abraçando a criança. Porque aí ela uma vai dor entender. real, né? Exatamente. Porque é a linguagem dela. Ela vai olhar, opa, esse negócio é pra mim. Então, a gente aproveita esse momento que ela tá ali e a gente fala assim, não, olha só, deixa eu te explicar de onde vem o que você tá comendo, o que é sustentabilidade, o que é cuidar do próximo, o que é inclusão alimentar. Então, a embalagem, ela é a maior ferramenta que a gente tem para essa aproximação com a criança e da gente conseguir fazer esse Se diálogo. ela se conecta com a embalagem, ela vai querer o seu produto. Exatamente. Além Ela da vai gente querer fazer consumir. toda a questão da rastreabilidade, a gente se preocupa em utilizar menos plástico, então a gente monitora isso na embalagem, a gente não descarta isso como resíduo na coleta urbana. Tem todo um conglomerado, por isso que eu sempre falo, a gente não vende biscoito. Olha, o biscoito é um pontinho, ponta, né? Mas exatamente, do que a gente quer entregar. Muito legal. E, Daniela, assim, falando de sustentabilidade, o seu produto também entrega sustentabilidade, porque a gente está falando de ativos naturais. Verdade. Bendita pimenta, né? O seu produto principal vem da pimenta? Ele Como é que vem é? da pimenta, a gente consegue fazer a extração do óleo essencial, daquilo que é parte de resíduos da produção, da pimenta rosa no estado de São Mateus, né, no município de São Mateus. Ele é um
dos maiores produtores, ele faz a exportação. Então, tanto as partes que não são boas, né, para poder fazer a comercialização do fruto, que teria um alto valor agregado para a gastronomia, né, perfumes, né, a gente consegue usar esses resíduos também. O nosso projeto, ele saiu dessa forma, só que depois, para poder você tirar alguns certificados, você precisa ter laudos da matéria-prima, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente não consegue usar hoje toda a nossa parte como os resíduos da produção, né? Por questões da comunidade que faz a extração, mas todo o nosso projeto, ele sempre vem fundamentado. Tanto que nós estamos agora no parceria de startups, né? Que é um outro edital que nós temos apoio hoje da FAPES, e a gente faz o uso da banana, de resíduos da banana para poder ser utilizado como tensoativo. Então, a gente usa o óleo da pimenta, né? Só que para misturar um óleo em água, a gente precisa ter um detergente, que é o que a gente faz em casa, nosso processo. E a gente usa hoje microfibrilados de banana para poder fazer essa nanopartícula, fazer essa ponte entre o óleo que a gente precisa dissolver, né? Que é o que dá tanto a atividade biológica, o cheiro, as propriedades organolépticas do nosso produto, tanto misturar ele na água. Então, a gente tem sempre essa ponte utilizando os resíduos, né? E aproveitando até que você citou aí, era até um próximo assunto que a gente ia falar, que você também está em outro edital, que é o Parceria entre as Startups, que foi lançado de forma inédita até o ano passado, né? De forma inédita. Que acaba conectando outras startups, enfim, aí vocês podem trocar conhecimentos aí. A gente queria até entender, assim, como é que está sendo essa experiência, né, de Você está com conexão startup capixaba, uma startup capixaba. Pra gente foi assim, no início foi um desafio, que a gente falou bem assim, nossa, como que nós vamos tentar fazer essa ponte entre duas startups, né? Assim, com dois produtos, né? Tão diferentes, porque a finalidade dela é só montar uma indústria, né, que é a da Biquemi, é só montar uma indústria para produzir os ativos. E a gente teria o desafio de aplicar os ativos dela no nosso produto. Então, assim, nós pegamos essa parceria capixaba, né, só que está em dado muito certo. Porque quando a gente começa a olhar, fala assim, poxa, aquilo que você produz é exatamente aquilo que eu preciso. Porque a gente nunca, igual ela falou assim, não vendo biscoito. Ela está entregando o biscoito, mas ela tem a embalagem dela. Quando você começa a olhar que você não está isolada nesse processo, você começa a ver também braços que podem te auxiliar. E são mentes que estão com o mesmo propósito que o seu, né? Andando da mesma forma, que já entenderam o caminho que nós estamos percorrendo, né? Ou pretendemos percorrer, e nós conseguimos potencializar aquilo que tem sido os nossos avanços, né? Aquilo que a gente já tinha planejado para poder desenvolver. Então, assim, está surgindo aí novos produtos, né? Cada vez mais com consumo consciente. Eu acho que isso é muito importante na nossa sociedade. Eu falo bem assim, eu sou química, mas se a gente puder fugir da química ou usar uma química mais limpa, né, isso é cada vez mais necessário. Tanto na nossa alimentação, nosso cosmético, aquilo que a gente tem de consumo, tanto para o nosso corpo quanto para o meio ambiente. Sim, né? com certeza. A gente pode e a gente pode, sabe? Nós temos recursos. Pode, com certeza. Nossa biodiversidade nos apresenta isso, nos permite. Isso é verdade. E falando um pouquinho sobre internacionalização, né? Internacionalização é uma pauta que está na FAPES. A FAPES tem trabalhado com isso de maneira forte. E, recentemente, a Daniela participou de uma seletiva, né? Que a FAPES promoveu para selecionar empresas capixabas para participarem da DrinkTech. DrinkTech Munique 2025, que é a maior feira global da área de alimentos líquidos e bebidas. Nós lembramos de você, tá, Maíra? Essa seletiva. Ainda dá tempo. Só que como é para alimentos líquidos... eu falei, poxa, cadê os sólidos? Não, inclui os sólidos, aí dá tempo. Pois é. Alimento. Aí eu queria saber, Daniela, como é que foi pra você, assim? Eu sei que o processo ainda tá correndo, né? A comitiva capixaba ainda não foi fechada, mas qual é a sua expectativa de ir pra Munique, pra Alemanha, levar a bendita pimenta? Expectativa 100% altíssima. Que legal! Não, eu vou agarrar. Eu sou muito assim, são oportunidades que a gente tem. Eu não me via entrando pro empreendedorismo, né? Montando uma empresa.
poxa, deu super certo, né? Assim, eu tenho muito essa mentalidade de, é uma oportunidade, vamos ver o que ela tem. Só que, quando eu fiz o doutorado, eu passei um ano na França. E lá eu falo bem assim, que foi onde eu fui picada por, a nossa pesquisa precisa ter uma aplicação prática. É né? isso. Se não é só produzir artigos, como eu vou levar isso para a sociedade. Então, o ano passado eu participei do Capital Empreendedor e todo mundo, do início ao fim, falava, Daniela, você precisa internacionalizar o quanto antes. Daniela, você precisa internacionalizar o quanto... Aí, como que eu vou fazer esse caminho de procurar um outro país sozinha? Sem amparo, exatamente. Né? Mesmo se a gente tendo todo... vem os editais, mas qual local eu vou procurar? Sim. Como eu vou me estabelecer? Como eu vou criar conexões lá fora, exatamente, né? Não é um processo tão simples, não, né? Não. Então, quando veio a oportunidade, eu falei assim, agora. É agora. Já estava aqui desde o ano passado. Foi um né? sinal. Foi, então, assim, eu tô com a expectativa, como eu disse, 100% para a gente fazer. E eu acho que é necessário, tanto para a consolidação da nossa empresa, né? Se mudar muito a nossa mentalidade, aprender com o mercado de fora, né? Nessas áreas, então, principalmente de conscientização ambiental, né? De consumo consciente fora, Europa, ela é muito forte nesses aspectos. Então, acho que a gente, enquanto empresa e enquanto perfil empreendedor, vai ser um movimento muito bom e vai mudar muito a minha mentalidade. Maíra também pretende internacionalizar? Com certeza. Oportunidade. Só estou esperando vocês colocarem aí produtos sólidos também. Mas não tem problema não, eu crio um líquido. Mas Desafio ela aí. o Tecnova 3 vai permitir isso para vocês também, né? Sim, internacionalizar. sim, vai. Tá dentro do radar também. Eu acho que é muito importante. E assim como vocês falaram, a gente precisa muito de amparo, porque vender aqui já é uma coisa muito insegura, né? Eu brinco que a gente sai daqui para vender em São Paulo, já muda tudo. Sair daqui para poder comercializar, dialogar, que seja, fazer negócio com outro país, se a gente vai sozinho, a gente quebra muita cara. Então, é muito bom ter a FAPES também nesse projeto. Portas, exatamente. E apoiando isso, né? Porque a internacionalização tem que acontecer. Aí, claro, a empresa precisa estar no nível de maturidade, né? Isso, exatamente. Mas é algo a mais que a gente precisa dar. Porque senão fica também... Eu brinco que tem umas empresas aqui do Espírito Santo que só quer vender aqui, só quer ficar aqui. Eu falo, gente, mas é um oceano. Vamos lá vender para São Paulo. Explorar, né? Explorar, isso aí. Vamos retribuir, levar o produto, sabe? Abrir novos mercados. Isso é muito importante. Aproveitando esse gancho aqui, a gente está falando de empreender, a gente tem spoiler aqui, né? Que já vai ter esse ano 2 editais do Centelha 3, que vem aí. O Centelha 3 está previsto, acho que para outubro. Tudo indica, né? Que vai sair em outubro a 3ª edição do Centelha. Então você, que está ouvindo, a gente está assistindo, tem uma ideia engavetada, tira ela do papel, submete proposta, porque é o momento. Não, elas são... Vale a pena. Elas são vale muito a pena, vale muito a pena. Um inédito também da FAPES, que é o Conta pra Doutor gente. Empreender. Como assim? Spoiler aí, ó. Já brilhou. Falou em edital, ó, meu olho. Esse Doutor Empreendedor vai bem de encontro com o que a Daniela estava comentando agora, que é pegar o conhecimento que é produzido na academia, né? E trazer ele para a sociedade, transformar ele em um produto ou um serviço, né? Sim, a ideia é mais ou menos essa. Ele ainda está sendo trabalhado esse edital e tudo indica que ele sai esse ano ainda. Então, olha, temos grandes novidades esse boas ano. Novidades, aguardem aí que vem boas novidades. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo e a gente pode falar aqui, né, Sama, de uma coisa que a gente estava conversando, que é do desafio de empreender sendo mulher, mãe, né? E na pandemia. Que não é uma coisa fácil. E a gente estava falando aqui do Centelha 2, que foi aberto ali no final, no período que a pandemia já estava baixando, mas vinha de um processo muito difícil. Vocês duas sendo mães. Então, a gente queria ouvir de vocês esse relato de como foi essa experiência de passar por todo esse desafio de criar uma empresa, de tirar a ideia da cabeça ali, do papel para empreender, sendo mãe. Pequeno em casa. Então, a gente queria saber de vocês como é que foi esse período e até para inspirar outras pessoas, né? Elas respiraram fundo, assim, muita ruga.
Pode ter lágrimas, não, né? Pode ter lágrimas, não. Aí pode começar com não, quem pode. quiser. Eu digo que é vivendo um dia de cada vez, né? E com muita determinação e fé, assim, você não pode esquecer dessas duas palavras e dessas duas forças, né? Porque é a união das duas que te faz levantar todos os dias e permanecer na luta, porque é telefone tocando, é e-mail, é conta de casa, é marido, é filho, é tudo, e você dedicar um tempo para criar algo que nem você sabe que vai dar certo. É um tiro assim, no escuro, né? É uma incerteza muito grande que precisa estar atrelado, assim, a um nível de amor àquilo que você está fazendo muito forte. Mas não só amor que tem que nortear. Eu vejo que muitos empreendedores, muitas mulheres, é o amor. Mas não é. Tem que ter muita programação, tem que ter muita rotina, tem que ter entendimento daquilo que você está fazendo, disciplina, né? E entender que, assim, você não é super-heroína. Eu brinco muito disso, assim, eu não ando com uma capa. Então, tem dia que vai desequilibrar a mãe, tem dia que vai ser desequilibrado a empreendedora. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tem dia que eu vou ser mais mãe, mais empreendedora, mas o que eu preciso ser é consciente da caminhada, das dificuldades e de onde eu quero chegar. E aí é assim que a gente vai vendo, né? Exatamente assim, amiga. Eu sempre brinco assim, não tem andar na bicicletinha em cima da corda? Parece que é desse jeito, vai pesando um pouquinho para um lado, aí tem hora que você tá mais uma versão mais mãe, outra hora, né? Mas lá em casa, o que nós fizemos foi assim, ter uma clareza, tentar buscar uma clareza, porque a gente sabia que alguma ponta ia penalizar, né? Quando a gente empreende, a gente faz essa escolha de empreender, a gente sempre dá um sim para algo e dá vários nãos para outro, né? Então, da estabilidade, quanto você vai saber, quanto você vai receber no mês que vem, isso não existe. Então, assim, isso em alguns momentos o seu coração acelera. Então, assim, nós chegamos em alguns acordos, né? Vamos botar assim, com o marido, porque em alguns momentos eu não tive sábado, domingo e feriado. Dormia no tal horário. Então, isso pesa numa rotina de casa, ainda mais quando as crianças eram menores, né? Isso pesa, porque no outro dia você acorda, você... Não tem como você falar que você tá 100%, né? E da pessoa que está do seu lado, saber reconhecer aquilo dali e te ajudar, porque é uma fase, entendeu? Então, assim, eu estou vindo agora num período que nós temos que fazer prestação de contas. A sua cabeça tá a mil, entendeu? Porque aí vem, não deu certo, você tem que fazer, refazer. Aí você já vem naquele momento. Adianta você falar que você tá ali 100% no seu processo da maternidade, mas tem momentos também que você olha para sua casa e você fala assim, agora elas estão precisando de mim. Então, aqui eu vou ter que delegar, aqui eu vou ter que dar um tempo, aqui eu vou não avançar, igual você me perguntou, Dani, você tentou o Tecnova? O ano passado foi um ano que eu recuei em alguns, porque assim, nem tudo é você pensar em eu vou avançar, eu preciso crescer. Eu acho que você encontrar esse equilíbrio da sua cordinha bamba que você tá ali e definir muito bem as suas prioridades, porque senão você acaba se envolvendo demais no empreendedorismo, larga aquilo que é a sua família. Ou se você se envolver mais, dedicar 100% àquilo que é a sua família, você não vai construir. Então, se você quer construir e você não quer perder, você tem que tentar fazer. Tem que organizar o tempo, né? Planejar. E também ter pessoas que vão te entender a essa escolha que você fez. Porque não adianta você fazer essa escolha e querer que todo mundo compre a sua ideia, né? Então, assim, acho que tem que estar muito bem casado, sabe? Porque tem momentos que você vai precisar recuar e a pessoa vai entender. Poxa, mas dava para você ser mais. Não, agora não, porque isso está pesando. E tem momentos que você fala assim, não, agora eu quero. E a pessoa, não, mas não faça. Então, acho que você tem que encontrar esse... Montar uma equipe também no trabalho, né? Ajuda muito nesse ponto, né? Foi necessário. E, assim, só voltando aqui para o Centelha. O Centelha ajudou vocês nessa montagem de equipe? Porque eu lembro que esse Centelha 2 teve bolsas também, né? Ajudou muito, muito. Eu e Deus, né? Eu e eu, né? Fazendo tudo. Eu-keep, né? Eu-keep. Eu vendo, eu Aquele atendo. CEO de si Eu mesma. eu sou financeira. Eu era CEO de mim mesma. Então, eu pude contratar gente para poder estar ali comigo, bolsista para poder entender, porque eu não sou técnica. Assim, eu sou economista,
trabalhando com P&D, Pesquisa e Desenvolvimento de Alimentação. É completamente oposto. Então, eu não sei técnicas. Então, me permitiu entregar um biscoito com muito mais técnica, com pessoas capacitadas para estar me auxiliando. Eu olhava o biscoito que eu fazia dentro de casa. E o outro, que é as técnicas que eu pude contratar através do Centelha, me ensinaram a fazer. Eu falava, gente, mas que é isso? Quem comprava isso aqui? Não é possível! Não é possível. A pessoa gostava muito de mim, comprava por pena. Mas pode, isso foi muito bom. Para você também, Para mim Daniela? também. Foi a minha primeira formação de equipe, né? Como ela falou, também não vim dessa área de gestão de pessoas, né? Formação de equipe. Então, assim, foi a minha primeira experiência formando uma equipe, você liderar. Então, acho que foi um desafio muito grande. Eu lembro que eu falava assim, nossa, mas eu não sei mandar. Eu não sei delegar, ordem, né? Eu não sei, entendeu? Assim, Gerir aí, pessoas, será que você podia, por favor, escrever isso daqui? Sabe? Então, assim, eu tinha uma certa dificuldade, né? E foi muito importante, porque eu falei assim, nossa, eu vou ter que assumir esse papel, sabe? Depois eu líder, fiz, né? Não tem jeito. Isso. E assim, como seria o meu perfil de liderança? Tem para cada pessoa vai funcionar de uma forma, certeza. Né? Então, assim, eu comecei nesse processo. Muito legal esses relatos aqui. A gente tem uma conexão dos produtos, né? Pode higienizar Pois a mão. Pra poder comer um biscoito. Aí, já faz uma conexão. Já dá pra fazer uma collab aí. Hoje a gente não tem só o produto começou com o produto de sanitário, né? Só que depois a gente fez o pra mão, já que a mãe vai pro parquinho, lá ela vai ter que limpar a mão pra comer. Entendeu? A gente já tem espuma de limpeza, né? A gente vai a gente pode uma montar uma conexão. collab, ó. Gente. Tem o nosso e-commerce, a gente pode estar vendendo lá. Ah, que legal. Gente, a gente queria agradecer, né? Nós Estamos que encerrando agradecemos. aqui. Poderia ficar aqui mais 2 horas, mas tempo tá muito legal o papo. Mas a gente queria agradecer a participação de vocês, foi muito legal o bate-papo. E queria agora deixar aqui o espaço para vocês mandar uma mensagem aí para inspirar as pessoas, ó, como aconteceu com vocês, e as pessoas podem empreender, enfim, buscar aí a FAPES, enfim, né? fomento e virar aqui mulheres empreendedoras como vocês. Bom, eu oriento todo mundo, quem não conhece a FAPES, a saber do trabalho que eles fazem. Eu conheci a FAPES lá atrás, já deve ter, não sei, uns 10 anos que eu conheço a FAPES. Conheci dentro do FindesLab, eles fazem um trabalho muito legal de apresentar. Então, assim, apoia, como eu falei numa outra fala aqui, eu acredito muito na inovação, muito como um veículo de transformação da sociedade mesmo, sabe? Então, se você tem essa ideia, se você acha que faz sentido, procure a FAPES, porque é um veículo, hoje, dentro do nosso estado, transformador. Eu digo que transformou a minha vida, a minha empresa, a minha casa, e igual fez com a gente, eu tenho certeza que já fez com várias outras, e se souber aproveitar a oportunidade, vai fazer com quem tem um sonho também. Então, meu desejo hoje é que mais e mais pessoas conheçam a FAPES, o trabalho lindo que vocês fazem. Aproveito para parabenizar não só vocês, mas toda a equipe que fica aguentando a gente na época de prestação de contas, né? Não é possível, lê esse negócio direito! Mas é isso, assim, que vocês... que vocês estejam em mais e mais projetos e mais startups por aí. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Gente, minha mensagem é, se você tem uma ideia, investe na sua ideia, sabe? Assim, tudo aquilo que pulsa dentro da gente, que fala assim, nossa, podia ter isso, tá na sua mão, sabe? Às vezes a gente espera essa inovação de outras pessoas, a gente espera que essa inovação aconteça, que o mercado pense em criar, né? Não tá, é nosso papel, sabe? Hoje nós vivemos essa geração que nós precisamos assumir esse papel de transformação, tanto da nossa realidade, né? Às vezes quanto mãe, agora eu só tenho que fazer isso. Não, você não só tem que fazer isso. Você vai ficar em casa, você vai fazer o biscoito, faça o seu melhor biscoito. Você tá em casa, vai fazer o bombom, faça o melhor bombom. Tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né, com dedicação, com zelo, a gente consegue ter um resultado bacana. E, claro, busque sempre um apoio, né, porque ele vai fazer você sair daquilo que é a sua ideia, daquilo que é o seu pequenininho que você fazia dentro de casa, aquilo que eu poderia fazer de um produto para poder levar para as minhas filhas, alcançar mais pessoas. E não é só o produto que você... Não é só o produto que você está entregando. É o que você está fazendo de transformação para as pessoas que estão comprando o seu produto, né? Então, busque a FAPES,
FAPES, busque a inovação, né? Tira essas vendas dos olhos de falar assim, as pessoas têm que fazer isso. Não, eu tenho esse papel de fazer, né? Está comigo esse papel de fazer. E FAPES, querida FAPES, editais para as mulheres, para as mamães empreendedoras. Isso aí. Nós temos potencial. Exatamente, Já que gostei. temos aí spoiler, temos também pedidos. Vamos levar a ideia, com certeza. Espera que eu trouxe uma listinha aqui pra quem não entrega. Porque eu acho que nós temos esse olhar, sabe? Para essas necessidades que às vezes os meninos, né, não têm esse coração tão sensível para a gente olhar igual assim, é uma sílaba que está separando, né? É um cheiro que o álcool era muito forte para as minhas filhas, né? Então a gente consegue ter esse coração bem sensível. Esse cuidado, né? Meninas, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. O papo foi muito, muito legal mesmo. Eu nem vi assim o tempo passar. Eu tenho certeza que o pessoal estiver assistindo ou ouvindo a gente também curtiu muito. E para você que está aí acompanhando, até o próximo episódio do Pode Inovar na FAPES. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.